Olá, boa noite. Estamos aqui com vocês de novo, hoje com o nosso convidado, o Dr. João Paulo, de São José dos Campos, da nossa equipe de lá. Muito bom estar aqui com você. É um prazer e muito honrado pela primeira vez estar aqui com o senhor também. Vamos fazer vários outros. Hoje nós vamos estar falando, nós tivemos no Congresso Mundial de Dermatologia, que foi em Milão, 10 a 15 de junho agora, 2 semaninhas, e nós vimos lá muitas coisas interessantes, outras que nós já fazemos, então é sempre muito bom participar desses congressos mundiais. Tinham 16 mil dermatologistas do mundo todo, muita gente, né? Muito, e é bem legal a diversidade que tem. Não é impressionante? É incrível, os palestrantes são de todos os países, as perguntas vêm de todas as nacionalidades, foi muito incrível. E da próxima vai ser em Singapura daqui a 4 anos. Estaremos lá. Com certeza. Tem algumas perguntas que nós recebemos pelo direct e eu vou fazer a primeira. A Juliana do Rio de Janeiro, ela pergunta: Dr. João Paulo, conte como foi a sua experiência no congresso que o mais impactou. Olha, Juliana, esse congresso eu espero muito. É um congresso que só acontece de 4 em 4 anos e vem gente do mundo inteiro. Diferente do congresso americano e do europeu, em que a gente vê as novidades de cada um desses lugares, o congresso mundial tem novidades do mundo todo e jeitos diferentes de encarar a dermatologia. Então, quando a gente vai para o Mundial, a gente vê o jeito asiático, como a África encara, a gente vê o jeito que a América Latina encara isso, que os Estados Unidos, Canadá, então são muitas experiências diferentes e a gente vê novidades que nem sempre a gente consegue ver no Mundial e no Europeu. Então, a minha experiência, ele superou novamente as minhas expectativas, com muitas novidades que a gente vai comentar aqui hoje ao longo da live. E também o mais importante é o networking, o convívio com outras pessoas que a gente teve lá. Uma diversidade incrível de pessoas e jeitos de encarar diferente a tanto as doenças quanto a parte de cosmiatria também. Foi muito legal, também gostei bastante. Porque exatamente essa troca de experiências, essa troca de nacionalidades, as visões de diferentes etnias, né? Porque nós tratamos também de muita miscigenação de tipos de pele e isso impacta muito nos resultados. Tivemos uma experiência muito legal. A Célia de São Paulo, ela fez uma pergunta: como foi a sensação de realizar uma palestra em Milão? Conte mais sobre a minha aula. Então, na verdade, assim, eu recebi um convite para participar de um simpósio muito interessante. O título era Rejuvenescimento, tudo que pode ser feito sem toxinas e sem ácido hialurônico. Então, nem preenchimento, nem as toxinas. Foi um desafio. Na verdade, eu recebi o convite há 1 ano e aí, quando começou a chegar os últimos meses, falei: meu Deus, por que eu aceitei? E foi um desafio, na verdade. Eu fui falar sobre microagulhamento, que é uma técnica que nós adoramos, que na verdade é uma técnica que tem várias indicações. Na verdade, são vários tipos de aparelhos com agulhas, que nós tratamos queda de cabelo, as estrias, cicatriz de acne, rejuvenescimento, aquelas manchas brancas que é o leucodema punctata. Então foi muito interessante mostrar a nossa experiência aqui da nossa clínica para essa plateia que estava realmente cheia, bastante, e várias nacionalidades. Estava lá, foi ótimo, filmou tudo. Suspeito, né? E aí o mais interessante foi depois, no final, que vem pessoas de várias nacionalidades, veio pessoal da Turquia, da Índia, alemães, para saber essas novidades. E o que mais chamou a atenção foi o MMP, que é o microagulhamento, que usa, na verdade, uma maquininha de tatuagem, só que em vez de colocar tinta na pele ou no couro cabeludo, essa técnica usa medicamentos. Então existe uma absorção através dessas microperfurações de medicamentos muito mais efetivo. Então a minha experiência foi ótima, faltava isso para o meu currículo. Congresso Mundial eu nunca tinha dado uma aula e eu acho que foi muito legal. Obrigado pela pergunta. A Carla de Minas, ela deixou uma pergunta: se houveram novidades para as olheiras fundas com veias que acabam deixando o aspecto muito escuro. Doutor, o que você viu um pouquinho de olheiras lá nessa parte vascular? De novidade para a parte vascular, geralmente a gente trata uma associação de laser, tá? Porque o laser vai tratar a parte tanto vascular quanto de pigmento. E se a pele estiver muito fininha, a gente pode associar skin booster e preenchedor, tá? Porque essas duas coisas vão diminuir um pouquinho a transparência dessa pele e disfarçar um pouquinho essa coloração que se vê por transparência, que é a coloração arroxeada dos vasos e também os pigmentos.
Isso é uma coisa que não é nenhuma grande novidade, a gente já fazia aqui na clínica. Mas é legal comprovar isso, né? Que lá eles estão falando o que a gente já faz, né? E é bem interessante. Tem algumas coisas, falaram sobre peeling, mas no caso de olheira por vaso não adianta muito. O peeling vai adiantar mais para olheira de pigmento. Né? Concordo com você. Pergunta aqui ao vivo, de quem? Novidades? Milene Brasil. Olá, Milene, tudo bem? Uma paciente muito querida, que bom que você está participando conosco. Novidades para melasma. Melasma é o campeão, que eu digo, de todas as lives, de todas as perguntas. Eu acho que é a grande dúvida, as questões. Por quê? Melasma, vocês sabem, é uma patologia que é crônica, ela não tem cura, mas controla-se muito bem. Existem algumas novidades, sim. Sabe-se, inclusive, alguns estudos mostraram correlações de possibilidades de pessoas que têm melasma desenvolverem alterações de tireoide. Então é importante nós médicos também pesquisarmos isso. O que fica muito claro é que quanto mais é necessário usar antioxidantes, tanto via oral quanto tópicos, para o controle do melasma. Então, quais antioxidantes? A vitamina C, a vitamina E, o ácido ferúlico e o resveratrol, que é o da semente de uva. Existem produtos tópicos também, assim como o via oral. Outra parte do melasma é a parte vascular, como você falou. A parte vascular do melasma nós temos que tratar tanto com laser, mas também usa-se muito ácido tranexâmico, que nós já falamos algumas vezes aqui, tanto via tópica, depois de microagulhamento ou depois de laser, ou por via oral. Mas por via oral nós temos que fazer a pesquisa de alterações tromboembólicas como efeito colateral que precisa ser evitado. Houveram algumas drogas também, você lembra? Novas, Uma nova que já está disponível no Brasil é o Thiamidol, né? É uma molécula patenteada de um grande laboratório alemão. Ele já está presente no Brasil em produtos industrializados. E há outras moléculas que a gente também trabalha de forma manipulada, né? Algumas moléculas, como o doutor já falou, são antioxidantes ou derivados de plantas, as herbais que a gente chama. São moléculas que a gente também já trabalhava aqui, então tem desde coisas via oral, como polipodileucotomos, que a gente já usava, até algumas poucas novidades que a gente pode, a cisteamina. A cisteamina, que já no INCAS em janeiro eu tinha visto, que é um derivado do L-cisteína, do aminoácido. Glutationa, a melatonina tópica e a flutamida tópica também. Sim, a flutamida é uma novidade, porque é uma medicação que ela havia sido banida para uso via oral por ser tóxica, mas no uso tópico por ser sistêmica, via oral por ser tóxica, mas no uso tópico parece ser segura. É bem interessante porque ela é um antiandrógeno, a gente usa também para alopecia androgenética. E na parte dos lasers, o que fica comprovado é que sim, os lasers que podem ser usados para melasma, então são lasers vasculares, do componente vascular, e para os pigmentos nós usamos os lasers de altíssima velocidade, trilionésimo, 1 trilhão de segundo, para vocês terem uma ideia o quão rápido é isso, os picos segundos, e o Starwalker, o fotônio Starwalker, que também tem essa velocidade de picos segundos, porque vão trabalhar no que nós chamamos de fenômeno fotoacústico. Então não vai esquentar, porque tudo que esquenta ou inflama muito no melasma, você acaba pigmentando. Eu sempre tenho uma frase que eu acho boa assim, tudo que é vermelho um dia pode ficar marrom. Então se você irrita demais, isso pode pigmentar. E esses lasers de altas velocidades, eles conseguem trabalhar, destruir o pigmento do melanócito, assim como das tatuagens, e fazer a explosão desses pigmentos e serem eliminados. Sem inflamar, né? Sem inflamar, sem correr risco. Agora, melasma é crônico, tem que continuar tratando, porque se não tratar, vai piorar. Uma coisa importante é os filtros solares. Hoje a gente sabe, isso eles falaram muito, que os filtros solares não bastam ser filtros altos, eles têm que ter também filtros físicos, né? Então é importante, por exemplo, a presença do óxido de ferro nos filtros solares, porque ele vai bloquear também a luz visível. Hoje a gente sabe que para o melasma, a luz visível e o infravermelho pioram a doença. Então assim, para o câncer de pele isso não interfere, mas para uma mancha como o melasma interfere sim. Então os filtros têm que ter, além daquelas moléculas que a gente já sabe que bloqueiam ultravioleta A e B, também bloquear a luz visível e infravermelho. E também de preferência de pigmentos. Então, se o filtro tiver um pigmento, uma basezinha, ele também funciona como barreira física. Então, o que a gente sempre fala, levantou, escova o dente, passa filtro. Porque não adianta usar o protetor só quando você vai sair para a rua. Dentro de casa, a luz visível já está agredindo. Uma outra pergunta. Olá, only speak English language and from USA, hello. Nossa, Rony,
Que bom que você está nos acompanhando. Tenho aqui os nossos followers. Hello, Rony. Pergunta da Jaqueline Bertolenses. Doutor, poderia dar dicas para melhorar o colo com as linhas marcadas e envelhecidos? Olha, o colo é uma área que muitas vezes as pessoas esquecem de tratar, inclusive o filtro solar para aqui na mandíbula. Então, o filtro solar tem que descer colo, pescoço e as mãos, porque são áreas de fotoexposição. O que é isso? Desde a infância nós tomamos sol e esse dano solar acumulativo vai destruir seu colágeno, elastina e vai te dar manchas e às vezes câncer de pele. Nós gostamos muito de associação de técnicas. Não existe uma técnica exclusiva. Então, para o colo nós gostamos mais profundamente o ultrassom microfocado, e nós gostamos de associar os bioestimuladores, que vão produzir um colágeno, hialurônico e elastina novos, melhorando esse aspecto enrugado. Para a superfície, nós gostamos dos lasers fracionados, que vão melhorar tanto a pigmentação quanto os vasinhos. Então, para o colo, resultados muito interessantes, associação, ultrassom microfocado, bioestimuladores e lasers fracionados. Uma pergunta aqui. Enviou uma solicitação para participar, Soraya. Embaixo. Olivagem funciona para melasma? O que é olivagem? Olivagem, eu acho que pode ter alguma coisa a ver com oleolar, que é um derivado da azeitona, da oliva, né? E é uma molécula que parece ser efetiva, sim, mas lá especificamente no congresso não havia nada de estudos comprovando eficácia, tá? Existem algumas evidências de que parece ser efetivo esses derivados de óleo de oliva, que são antioxidantes também, mas não existe nada definitivo de que eles realmente funcionem. Eu vi no INCAS, 2 meses atrás, o Glizodin, que é na verdade uma molécula, é um polifenol, é um antióxido dismutase que vem do melão cantaloupe, e isso pode ajudar no tratamento do melasma. Antioxidante poderoso, ele mesmo. Pergunta. Olá, Agnes Macedo. Minha sobrinha se formou em medicina semana passada. Que bom que você está aqui conosco. O filtro com cor substitui o filtro físico? Na verdade, é associação, né? O pigmento funciona como filtro físico e vai ajudar assim no controle do melasma, contra a luz visível e contra o câncer de pele também. Doutor, o senhor acha que pode ser feito a luz pulsada em melasma? O que você acha, doutor? Então, a luz pulsada já foi muito usada em melasma no passado, hoje a gente tem usado bem menos. Não que ela não vai produzir uma melhora imediata, mas a tendência é que tenha um efeito rebote, como muitos dos lasers que já foram propagandeados para melasma. A luz pulsada, numa potência muito baixa, muito regulada, ela pode causar uma melhora, mas sempre com o risco de haver um efeito rebote que é comum no melasma, que foi aquilo que o Dr. Otávio acabou de explicar. Os lasers de picos segundos, eles vão inflamar menos e causar menos dano, menos vermelhidão. A luz pulsada, ela tem menos, é uma tecnologia menos avançada para isso, então o risco é um pouco maior. Pelo efeito térmico. Isso. Né? Outra pergunta, Silvia Pacol, doutor Otávio, estou com alopecia, já fiz tratamento com remédios, shampoos, injeções, melhorou, mas no local da queda do cabelo houve uma espécie de afundamento, se é normal. Olha, queda de cabelo, nós temos que fazer um diagnóstico de forma presencial. Isso significa o quê? Ao exame dermatológico, nós vamos ver se você tem realmente alguma alopecia cicatricial, se ela é somente um eflúvio, que são aquelas quedas muito pontuais, pós-febre, pós-gestação, infecções, etc. Ou se é uma alopecia androgenética, que é o padrão de calvície, tanto masculino e feminino, que temos tratamento. Então, o diagnóstico precisaria ser presencial. Não consigo, com essa sua definição, lhe dar um diagnóstico preciso. Eu acho que no caso dela, eu já tive um caso assim, de paciente que a gente faz com injeção, eu acho que ela teve uma alopecia areata, fez corticoide e teve atrofia. Isso pode acontecer sim com corticoide, e aí a melhor técnica seria parar esse tratamento e aguardar uma recuperação desses afundamentos e acompanhar com o seu médico para tratar esse possível efeito colateral da medicação. Porque são reversíveis. Sim. Reversíveis. Agora, para a queda de cabelo, nós vimos algumas novidades que já vem sido falado nesses últimos congressos, nos últimos anos, que é o plasma rico em plaqueta, o famoso PRP, que é, na verdade, a retirada do sangue do próprio paciente, é feita uma centrifugação num aparelho específico, que já foi aprovado pela Anvisa, e aí nós temos o sobrenadante, que é um líquido amarelado e que é riquíssimo em fatores de crescimento,
que são, na verdade, os estimuladores de crescimento de células, de vasos, de colágeno, e para a alopecia androgenética tem dado resultados, vários estudos mostrando 3 sessões, uma vez por mês. É uma técnica que é bem promissora e já está em uso aí pelo mundo todo, inclusive aqui. Uma pergunta da Jotinha 2018. Nunca vem escrito filtro físico. Como vou saber, doutor? Se for um filtro já com cor, você já está ali com um filtro físico barreira da cor do filtro, tá? Geralmente os filtros físicos, um jeito mais fácil de saber, eles são mais difíceis de espalhar e são aqueles que ficam brancos por mais tempo, tá? Eles são à base de titânio, de ferro, então tem óxido de titânio, óxido de ferro, dióxido de titânio, tá? Você vai ver isso na composição. Mesmo com as técnicas mais modernas, os filtros físicos ainda são difíceis de espalhar, eles têm uma cosmética um pouquinho menos agradável, mas eles são mais efetivos, tá? Agora, o truque aí, a pegada é usar filtro com cor, porque ele já resolve os 2 problemas e são cosmeticamente mais agradáveis. Ótimo. O Denis Polo, J. Maturiana, boa noite, doutores. Parabéns antes de tudo. Como alinhar a dermatologia com a nutrição? Geralmente nos preocupamos mais com os fatores externos, mas o cuidado que vem de dentro é muito importante. Olá, seu Maturiana, ele sempre participa aqui conosco. Uma ótima pergunta, né? Boa, né? Responde pra gente. Respondo. Eu acho que essa pergunta é muito interessante, principalmente tendo em vista uma coisa que a gente viu no congresso, que até o doutor Otávio gostaria que a gente comentasse, que são os microbiomas. Né? Isso é muito interessante. Muito importante. Isso é uma coisa que a gente não sabia e vem crescendo de uma forma muito forte nos congressos, e lá foi assim, importantíssimo. O microbioma é aquilo que vive na nossa pele. São as bactérias, fungos e até vírus que vivem naturalmente na gente, tanto na pele quanto no intestino. Essas bactérias são diversas e elas podem ter tanto um efeito positivo quanto negativo, tá? Então essa parte da alimentação estaria muito relacionada com o microbioma do intestino e isso interferindo em problemas na pele. E as da pele também interferindo em doenças como dermatite atópica, a própria acne, onde a gente sabe que, por exemplo, isso é uma novidade que houve lá, que a acne, por exemplo, o leite desnatado favorece mais a acne do que o leite integral, né? Por quê? Porque ele é mais rico em caseína e o famoso whey. E os suplementos de whey também favorecem a acne. E todos os alimentos ricos em açúcar e que subam a glicemia muito rápido também vão favorecer a acne. Então tudo isso é alimentação associada a problemas de pele totalmente. E associada também às bactérias que vivem na nossa pele e no nosso intestino. Isso é a crista da onda das últimas descobertas do que realmente está impactado a novidades na nossa área. Então, alimentação fundamental, então lactobacilos probióticos, isso é super importante, uma nutricionista pode dar boas dicas, nos nossos casos aqui nós orientamos também, então a alimentação realmente repercute, né? E os antioxidantes, logicamente, os alimentos mais crus, os mais coloridos, maçã verde, cenoura, uva, vai ser bastante impactante na Eu acho uma coisa interessante que elas nos ensinam, os nutricionistas, que desembale menos e descasque mais, porque quanto menos industrializado for, menos embalagem houver e mais coisas naturais que você descasca, melhor, menos exatamente. Industrializados. José de Porto Alegre quer saber o que é Term Lift. Term Lift, na verdade, é uma nova possibilidade de tratamento numa mesma sessão para harmonização facial. Nós falamos muito nisso esses últimos tempos, harmonização, reestruturação. E nós sempre usamos o ácido hialurônico e os bioestimuladores, que é a hidroxiapatita de cálcio ou o ácido polilático. Nessa nova abordagem, que se chama Term Lift, seria o efeito lifting, assim como a retração da pele. Então nós associamos na mesma sessão. Por exemplo, você vai fazer um efeito mais lift aqui dessa parte do Top Model Look, fazendo alguns pontos estruturais sobre o osso com ácido hialurônico de alta densidade. Então nós conseguimos levantar essa região fazendo um efeito lift. E nós vamos deixar essa pele menos flácida, tratando principalmente a lateral, onde nós temos o frame, a moldura do rosto, com os bioestimuladores. Então nós potencializamos e agilizamos. Em vez de você fazer só o ácido hialurônico e depois voltar, numa mesma sessão, você faz esses 2 produtos e os resultados têm sido bastante interessantes, lembrando de tratar realmente as partes mais laterais. Às vezes o paciente vem, chega e fala, quero tratar o bigode chinês.
não adianta tratar aqui, nós temos que tratar a lateral, que é onde está causando esses sulcos que te incomodam. Então é uma nova abordagem e vai ser cada vez mais usada. Eu assisti uma aula de um palestrante muito interessante lá, que ele falou o seguinte, que a associação de técnicas era uma coisa que ele já usava há muito tempo, e isso foi uma coisa que surpreendeu lá a audiência que estava assistindo, de fazer associação numa mesma sessão, que é isso que a gente acabou de comentar. Então, a associação de técnicas numa mesma sessão produz resultados superiores, e a gente já tinha uma pessoa que já fazia isso há muito tempo aqui com a gente, que só ensinou um pouco mais disso lá no congresso. Obrigado pelo elogio. Silvia Pacola, outra dúvida. Está aparecendo uma espécie de bolha na minha olheira, vai e vem, não coça, mas às vezes descama. Poderia ser o início daquela espécie de verrugas que nasce perto dos olhos? Poderia, sim. É difícil realmente pela descrição. A própria bolsinha de gordura, né, que vai se acumulando. Existem outras lesões pedunculares, que são os acrocódons. Existem outras mais papulosas, que pode ser o chantelasma, que é um depósito de gordura, e os seringomas, que também são lesões benignas. Ou o próprio inchaço, edema, né? Que vai e volta. Uma dermatite de contato, que também vai ter períodos de melhor e pior, e de descamação também, né? Com certeza. Cleiton Miranda, a utilização dos taludes em áreas do rosto que tem barba é indicado? Doutor, diga, vai depilar um pouco, né? Vai perder um pouquinho dos pelos. Se for um problema isso para o homem, a gente vai evitar. Se ele já deseja mesmo diminuir a barba, daí pode ser feito. Mas o Cleiton é nosso amigo aqui de anos, é o marido da Adriana Miranda. Agora eu identifiquei você, Cleiton. Na verdade, para tratamento da rosácea, então assim, a intensificação dos vasos é mais nesta área, não chega a ser tanto na região de barba. O principal no tratamento da rosácea com a luz pulsada é exatamente, principalmente o nariz e essa região da maçã do rosto. Pode vir fazer suas sessões que daí poupa daqui, essa aqui da região da barba a gente não aplica, daí não perde. A rosácea é bem interessante. Clarice de Curitiba, não tenho cuidados com o corpo e rosto, mas agora aos 40 quero começar a me cuidar. Quais os primeiros passos? Sempre é hora, né? Primeiro passo, a gente sempre fala na dermatologia, o primeiro passo é começar com filtro solar, hidratação e higiene adequada, tá? Se você começar com essas três coisas, acho que vai dar uma bela freada no processo de envelhecimento: fotoproteção, hidratação e higiene adequada. Se você conseguir fazer essas três coisas, daí você vai passar para os próximos passos do dermatologista, né? Que são antioxidantes, que vão ser ácidos e outros tratamentos. Mas o começo mesmo é você começar a usar um filtro solar, uma hidratação adequada para a tua pele, que pode ser mesmo oleosa, ainda vai precisar de hidratação, e uma higiene adequada. É o básico do básico, né? Realmente funciona. Jacira de São Paulo, e o Fotona 4D como funciona? Ele trata o quê? Na verdade, o Fotona já é uma técnica bastante conhecida já há alguns anos. É um laser que trabalha 2 comprimentos de onda. O Erbium, que vai tratar mais a superfície, estimular colágeno, melhorar os poros, as unhas finas, e o MD-YAG, que tem já um componente que atinge umas camadas mais profundas. O interessante dessa técnica chamada 4D é que ele trata várias camadas, incluindo intraoral. É muito interessante essa técnica intraoral, porque nós vamos estimular o colágeno da mucosa dos lábios e dentro mesmo, de uma maneira menos invasiva do que se nós fizermos as injeções para os lábios. Outro tratamento feito nessa área é abaixo do sulco nasogeniano, que é o bigode chinês, que quando a gente faz de um lado e não faz do outro, você percebe uma retração, dando um efeito lift. Então nós adoramos essa técnica, ela é feita com pomada anestésica e recomendamos 2 sessões ao ano, com intervalos de 45 a 60 dias. É uma técnica bem interessante e pouquíssimo invasiva. Você faz e vai ficar com o rosto que dá para trabalhar ou ir para uma festa. Kleber de Brasília, doutor, qual a diferença de preenchimento e MD Codes? Boa pergunta. Boa pergunta. Na verdade, o MD Codes é uma técnica de preenchimento. Antigamente a gente usava a palavra preenchimento e ela ficou até com uma sensação ruim, né, devido a alguns casos que você vê aí na mídia, que não foram tão bem sucedidos, de encher. Hoje a gente usa técnicas diferentes, entre elas o MD Codes. MD quer dizer Medical Doctor Codes, então são técnicas que os médicos aplicam para fazer o preenchimento, mas a gente faz reposição, a gente faz sustentação, a gente faz volumização, e isso, essas associações e também preenchimento, essa associação de técnicas, de usar produtos diferentes de ácido hialurônico com densidades diferentes para cada localização, é chamada de MD Codes por uma
uma marca específica e tem outros nomes em outras marcas. Então são técnicas de preenchimento, que não são só preenchimento, mas para melhorar a estrutura da face, repor o que foi perdido, reposicionar, sustentar e melhorar o aspecto da face, tentando voltar ao que a pessoa tinha anteriormente. Exatamente, tirando beleza dela própria, né? O Sim. famoso beautification. Vamos explorar o que você tem de melhor, tirar mais beleza dessas áreas, harmonizar, corrigir algumas assimetrias. Nós somos assimétricos, sempre tem um lado, uma sobrancelha mais alta do que a outra. É esse aspecto de harmonização, que cada vez mais nós temos a tendência de fazer aspectos mais naturais, não deixar esses rostos congelados. Less is more, é o nosso lema. E só uma dica interessante, uma paciente me fez isso outro dia, eu achei muito legal. Ela trouxe a foto dela mesma de alguns anos antes. Ela falou, olha doutora, eu era assim, aconteceu isso, ela mostrou o processo que aconteceu de envelhecimento, e eu gostaria de tentar voltar um pouco a como eu era. Óbvio que não era 40 anos atrás, mas alguns anos atrás ela mostrou o jeito que ela era e os processos que tinham acontecido. Claro. E a gente, com essas técnicas, a gente consegue muitas vezes fazer o paciente voltar a ser como aquela fase anterior que ele gostava. Então a dica é, se você tem uma foto sua de uma época que você gostava, que você notou essas modificações, leve no dermatologista e fala, olha, eu gostaria de tentar voltar a ficar assim. Eu acho bem isso, mesmo, dar um refresh, deixar você realmente com um aspecto menos cansado, menos ansioso e menos, né? Sem ficar artificial e nem parecer com outra pessoa. Exatamente, né? sem farol baixo. Adriana Miranda. Oi Adriana, nossa querida Adriana. Qual a diferença do Radiesse e o Sculpta? Na verdade, os dois produtos são bioestimuladores, eles não são preenchedores. Eles vão, uma vez aplicados na pele, estimular você a produzir colágeno, elastina e ácido hialurônico. Um é o hidroxiapatita de cálcio e o outro é o ácido polilático. Os dois têm as suas indicações precisas, cada médico tem as suas preferências, os dois têm resultados bons. Nós gostamos bastante do Radiesse da hidroxiapatita de cálcio para alguns casos específicos, por exemplo, para pescoço, eu acho bem interessante. No corpo, naquelas regiões de celulite que tem aquelas pequenas depressões, e nós adoramos o ácido polilático, Sculpta, para esse L que nós falamos aqui, é o Firm Lift. Ele tinha falado o term lift, é firm, de firmeza, e o lift, de efeito lifting, com o ácido polilático. Região interna do braço, região interna das coxas, podem ser usadas essas sessões de bioestimuladores. Eu acho que é um complemento maravilhoso à toxina e aos preenchedores ou esse processo de MD-Codes, harmonização ou reestruturação facial. Mais uma pergunta, Kátia Cristina, boa noite. Meu nome é Kátia, sou do Rio. Gostaria de saber se os peptídeos do colágeno ajudam na reposição do mesmo. Obrigada. Doutor. Sim, isso já existem trabalhos comprovando. Antes a gente achava que o colágeno, por ser uma molécula muito grande, não era absorvido e não ia para a pele, mas os estudos mais recentes mostram que os peptídeos, que são pedacinhos do colágeno, eles conseguem sim passar pelo sistema digestivo e se depositar e reestruturar colágeno novo, tanto na pele quanto não só na nossa área de dermatologia, isso também é usado na ortopedia, para articulações, para artrose e tudo mais. Na nossa área tem diversos produtos. Uma molécula muito famosa que já tem um estudo mais comprovando que funciona, que a gente já usa há muito tempo aqui, sim, é o Verisol, né? Que ele comprovadamente na dose certa, pelo período certo, ele diminui rugas e celulite, tá? Então são realmente moléculas comprovadas e que funcionam na reposição de colágeno. Vale a pena sim, porque você está dando matéria-prima para o seu organismo fazer mais colágeno com todas as outras técnicas, né? O calor, as injeções, então é o in and out. Não adianta só tomar, também não adianta só passar, precisa associar tudo. Vilca de Lima. Oi Vilca, tudo bem? Lá de São José. Dr. João Paulo estará atendendo amanhã, quinta-feira, em São José dos Campos. Tá? Manda um oi para o Valor. Oi pessoal, amanhã eu tô aí, hein? Sueli Bruce está falando que o vídeo não tem som? Tá tem bom. sim? Tá. Rodrigo, refrigerante zero de cola destrói o colágeno? Olha, tudo que vai gerar, né, radicais livres, vai piorar, assim, o álcool, o cigarro, o sol, não especificamente isso, mas tudo que é lixo celular, eu acho que agride sim, diminui a produção e a formação de colágeno. Outra pergunta da Gisele, dá para fazer tudo em dia? Num dia, rosto e preencher as depressões de celulite, moro fora e tem pouco tempo.
Sim, atualmente nós associamos as técnicas, nós somos muito favoráveis a isso. Você pode fazer, por exemplo, ultrassom microfocado e já em seguida fazer o bioestimulador numa mesma sessão. Temos pacientes que vêm realmente de várias regiões do país, de fora, nós tentamos potencializar e fazer sem correr riscos, ou numa tarde e na manhã seguinte, os procedimentos para realmente agilizar. Nós temos tempo hoje em dia bastante contato. Andressa de Rio Branco, olha só, de longe. Quais as novidades em lasers que vocês viram no congresso e que deve chegar pelos próximos anos? Boa. E é uma boa pergunta para os próximos anos mesmo. Você tinha falado de uma muito interessante, a gente assistiu uma palestra juntos do Rox Anderson, que foi simplesmente o homem que desenvolveu os primeiros lasers para depilação. E ele vem desenvolvendo uma série de tecnologias, ele desenvolveu a criolipólise, ele desenvolveu uma série de lasers e ele falou de os lasers de tatuagem também foram ele, ou seja, o cara desenvolveu tudo que a gente mais usa hoje em dia. Ele é de Harvard, ele continua atuante, ele desenvolveu novas coisas pra gente, né? Ele está desenvolvendo praticamente já com o FDA aprovado um tratamento para a acne. Olha que incrível. Porque as glândulas sebáceas, elas podem ser então destruídas. O que é a acne? A acne é a hiperprodução de gordura pelas glândulas sebáceas, pelos problemas hormonais, genéticos a partir da adolescência. E a grande questão é isso, é o tamanho dessa glândula. Então, se nós conseguirmos destruí-la, e esse laser ele vai ser, você impregna sais de ouro, então vai ser esse o objetivo, e esse laser vai lá dentro destruir. Assim como a melanina era o órgão, o alvo para a destruição do pelo. Então, uma energia destruindo as glândulas sebáceas, eu acho que é um grande caminho, né? Está praticamente para ser aprovado já. Eu achei que, eu já tinha ouvido os estudos do ano passado, mas isso para mim foi a grande novidade em termos de lasers. Outra coisa que ele falou é que os lasers fracionados vão ficar cada vez com as perfurações menores. Você vai conseguir atingir cada vez mais vasos, pigmentos de uma maneira mais efetiva e com menos agressão. E a velocidade dos lasers picosegundos. Uma coisa interessante é que quem desenvolve essa pesquisa é uma brasileira junto com ele, né, das glândulas sebáceas. Eles também falaram de usar essa mesma técnica para as glândulas sudoríparas, ou então no futuro também ter o laser para tratamento de hiperidrose, sudorese e tudo mais. E o que eu vi de novidade lá também são lasers de plasma. Eu achei super interessante porque o plasma é a quarta forma da matéria, né, sólido, líquido, gasoso e plasma, e são de argônio e nitrogênio. Esses lasers já são usados para tratar inclusive acne, rejuvenescimento, manchas e tudo mais. Podem chegar aí nos próximos anos no Brasil. Eu vi também o PDT usado para acne, que é a terapia fotodinâmica, usando a luz vermelha. A gente sempre usou a luz azul, né, para os LEDs como efeito inflamatório. E isso seria a associação de um quimioterápico mais a luz vermelha para a destruição também da glândula sebácea. Então existem vários caminhos, várias pesquisas. E o Rox Anderson mesmo falou, vocês lembram o tamanho que era o aparelho de ultrassom? Hoje está cada vez menor, é quase praticamente algo portátil. A evolução nessa área de medicina de imagem, nuclear e laser, nesses 30 anos que eu atuo em dermatologia, é realmente uma maravilha estar podendo viver essa época dessa evolução científica. Pergunta, Ira Lima, o bioestimulador de colágeno pode ser usado no colo? Sim, pode e deve. Então aquelas suquinhas, aquela flacidez, você pode melhorar de uma maneira bastante fisiológica, porque ele é um bioestimulador, como o próprio nome diz. Tanto o polilático quanto a hidroxiapatita vão estimular seu colágeno. Quanto mais cedo, melhor. Sônia Marcal Porto, Picochu e Stalwalker para melasma. Os dois são efetivos, porque eles trabalham com uma velocidade rapidíssima. Os dois trabalham com o efeito fotoacústico, que ele não vai gerar um efeito térmico, então não vai praticamente inflamar, são menos agressivos. Os dois são semelhantes. Se você comparar duas grandes marcas de carro, Audi, Lamborghini ou Mercedes, são semelhantes. Larissa do Amapá, tenho cabelo rarefeito e muita queda. Existe alguma novidade de tratamento para cabelo? Ouvi falar do PRP, como ele funciona, né? A gente acabou falando. Quer falar um pouquinho do PRP? Eu acho que como funciona, é do seu próprio sangue que isso é feito, tá? Ele é centrifugado, e o que é retirado são fatores de crescimento que a gente tem no sangue. Fator de crescimento epidermal, vascular, de fibroblasto, e isso
reinjetado ou através de injeções mesmo, ou através de microagulhamento você pode passar por cima, ou depois de um laser fracionado passar por cima, de alguma forma fazer com que isso penetre no couro cabeludo e realmente isso vai fazer com que haja crescimento capilar. Não, o PRP não é usado só para isso, tem várias outras coisas que ele tem sido aplicado também, mas no cabelo tem mais estudos comprovando realmente que ele funciona. Já era muito usado em ortopedia, né, para recuperação de tendões. Várias pessoas e jogadores recuperaram com essa técnica do plasma rico em plaquetas para recuperação de tendões. Outra pergunta, quantas sessões para melasma? Está logo para melasma. Pelo menos umas 6 sessões, o ideal é a cada 15 dias. O pós dele é muito tranquilo, porque além disso, do pigmento, você vai melhorar o brightness, o brilho da pele, os poros, vai minimizando, você fica com uma pele bonita. Nós fazemos o Stalwalker não só para melasma, nós fazemos como se fosse um peeling muito leve, a pele realmente fica com mais brilho, melhora a textura e o pós é muito tranquilo, você sai com o rosto basicamente rosado. Nós chamamos de laser toning. Existem contraindicações para os bioestimuladores? O Rodrigo quer saber. Contraindicação para bioestimulador, como contraindicação também para preenchedores, são pessoas que têm colagenoses, que são doenças como lúpus, por exemplo, tá? Porque como eles vão causar um processo inflamatório para gerar esse colágeno, pode reativar uma doença ou piorar uma doença desse tipo, tá? Pessoas que têm uma alergia a alguns componentes, conhecida já também. Gestantes? Gestantes, basicamente isso. Né? Também concordo. Jaqueline, doutor, tem uma pele luminosa. O doutor tem uma pele luminosa, a minha não sei se é por causa da menopausa, está sem brilho. Quais as dicas e produtos para melhorar? Olha, na menopausa, a primeira coisa é realmente checar os níveis hormonais, porque existe aí uma perda, uma diminuição de estrógeno, que é dos hormônios da mulher mais importantes para hidratação, vascularização, deixar aquela pele com mais turgor e com mais colágeno e elastina. Então, acho que a reposição, se puder ou não, acho que é importante. A pele vai ficando mais desidratada, mais ressecada na menopausa. Então, abusar dos cremes hidratantes ricos em ureia, manteiga da pistache, manteiga da manga, karité, vitamina E. Então, vai dar esse processo. Não abusar da água quente. Então, agora, inverno, as pessoas têm tendência a tomar banho mais quente. Isso vai desidratar, vai desvitalizar um pouco a sua pele. Existem óleos e géis para serem usados hoje durante o banho. São super interessantes, não deixam a pele melada, vai ajudar a hidratação. E eu recomendo, se você nunca fez, começar um tratamento com um ácido básico, seja o retinóico, o glicólico, a adapaleno, a isotretinoína tópica, que vão fazer efetivamente uma renovação celular. A pele vai ficar um pouco mais rosada, isso vai fazer uma dupla muito boa com o protetor solar da manhã. Cremes com vitamina C e ácido hialurônico tópicos. Os cremes hoje em dia são muito enriquecidos com esses ácidos hialurônicos, tem várias marcas que ajudam. E começar algum tratamento com laser. Você vai dar uma recapeada nessa pele, dar mais brilho, por exemplo, esse que nós acabamos de falar. E se a estrutura muscular já estiver comprometida, obviamente trabalhar com ultrassom microfocado. Ivonete Camargo Magalhães, doutor, qual é o melhor tratamento para os poros abertos? Poros abertos você pode usar tanto tratamento tópico quanto tratamentos na clínica. Tá? No tratamento tópico a gente sabe que a vitamina C é bem efetiva, por isso que a vitamina C tem se tornado a queridinha dos dermatos. E também os ácidos, o doutor acabou de falar do ácido retinóico, adapaleno, glicólico, ajudam também. A isotretinoína via oral, se a pessoa também tiver indicação, pode também ser usada. Ela fecha os poros, porque o poro o que é? É a saída da glândula sebácea. Se você tem uma glândula sebácea produzindo muito, a saída tem que ser maior. O poro vai ter que ser maior. Se você diminuir essa glândula sebácea, o poro também vai diminuir. Isso do que você pode fazer em casa. Na clínica a gente tem as opções de laser toning, peelings também são muito efetivos para você diminuir os poros, tá? Aliás, você falou da isotretinoína, eu adoro ela em baixas doses, né? Eu costumo falar que é uma dose homeopática de rejuvenescimento. A isotretinoína é o famoso Roacutan que se usa para acne, mas tem estudos comprovados que ele melhora também os poros, mas obviamente com uma supervisão médica. Isso não é uma vitamina que se compra desta forma. E seria só uma dica para você conversar com o seu dermatologista. Nica Naves, doutor, quantos meses após o parto posso voltar a fazer Sculptor e a toxina? Bom, se você não estiver amamentando, o pediatra autorizar imediatamente, eu não vejo nenhum problema. A toxina, obviamente, por bula, né, deve ser evitada. Eu sempre pergunto, vai falar com o seu pediatra, se ele liberou, nós fazemos, mas pode fazer de imediato.
Magali Rodrigues, oi, podemos fazer o Starlux e o Starwalker no mesmo dia, ou fazer primeiro um ou depois o outro, porque são feitos de intervalo a cada 15 dias para não precisar ir toda semana ao consultório. Uma boa, você já deu aqui a alternativa. O ideal é fazer a cada 15 dias, para não ter duas energias sendo trabalhadas, porque uma vai trabalhar mais o pigmento, a outra vai trabalhar mais a vascularização. Eu acho que é uma frequência muito boa a cada 15 dias, sim. Davi de Rio Preto, ele pergunta, o microagulhamento serve apenas para cicatriz de acne ou também para rejuvenescimento? Boa pergunta, Davi. Sim, ele serve para cicatriz de acne, ele serve para rejuvenescimento também, para aquelas ruguinhas finas. Nós gostamos muito para o código de Barros, essas rugas aqui que acontecem em pessoas que fumaram muito ou aquelas que tomaram muito sol. Aliás, existem estudos, como eu estudei bastante microagulhamento para essa aula, tem alguns estudos mostrando a comparação do laser de CO2 com resultados muito semelhantes e com menos trabalho, porque o laser de CO2, o ablativo que nós usávamos nos anos 90, era dolorido, o pós-operatório trabalhoso, às vezes podia dar diferença de coloração. Então, hoje, o microagulhamento, que é um pós muito tranquilo, você consegue resultados de rejuvenescimento desta área peribucal e também nas linhas dos olhos, muito interessantes. Então, o microagulhamento é uma técnica muito antiga. Você falar em sangrar e passar agulha é uma coisa, né, bastante antiga, mas ele voltou e eu acho que ele tem o seu lugar sim na terapêutica cosmiátrica, assim como os lasers. Nós gostamos de mesclar as técnicas, nós não somos de uma técnica só. Acho interessante só falar disso também, que o microagulhamento abriu portas para um novo tratamento para as pessoas que têm fototipos mais altos, as peles mais escuras. Exatamente. Que o laser de CO2 sempre teve um risco e a gente tinha muito limite para usar ele, né? E o microagulhamento, que faz os mesmos furinhos, mas não tem esse dano térmico, abriu toda essa faixa de pacientes que podem fazer esse tratamento também. Exatamente. Denise de São Paulo tem uma tatuagem Não Quero Mais. Existe laser capaz de remover completamente? Boa, na Semana dos Namorados a gente fez até assim uma campanha, livre do seu ex, porque muitas pessoas colocaram nomes das pessoas amadas no corpo e depois mudam, né, de parceria e ficaram com aqueles nomes ali fixos. Tem sim, o Starwalker, que trabalha com a velocidade de picosegundos, assim como os lasers de picosegundos, trabalham hoje muito mais rápido e dessa forma fotoacústica, gerando necessidade de menos sessões. E praticamente todas as tonalidades de cores das tatuagens podem ser eliminadas. Tem que tomar cuidado com as tatuagens de boca, por exemplo, que tem esse contorno, ou de sobrancelha, que misturam as tonalidades nude, aquele bege. Nesses casos, principalmente as tatuagens vermelhas de boca e as de sobrancelha, nós fazemos um pequeno teste, porque nós já tivemos casos de ter a oxidação do pigmento nude e ficar preto. Então, nesses casos, vale a pena o teste. As outras cores no corpo todo, eu não vejo nenhum problema. Rosana de Juiz de Fora, doutor Otávio, adoro o resultado do TED e também do Fotona 4D. Posso realizar os dois procedimentos juntos? Não vamos fazer uma alternância. Então, você pode fazer 6 meses, um procedimento de ultrassom microfocado, 6 meses depois, ou 8 ou 12 meses, você faz o outro. Porque não deve ser feito um em cima do outro. São tecnologias que são semelhantes os ataques para o rejuvenescimento, então não justifica fazer um em cima do outro, alternar. Paulo Macedo, olá, meu irmão, brother. Beni Lima também mandando beijo para você, Beni. O pessoal do Vale do Paraíba está hoje em peso, hein? É você que está traindo, hein? Nelba, radiofrequência microagulhada degrada o ácido hialurônico? Não. Na verdade, existem outras radiofrequências fracionadas junto com o microagulhamento, daí não é o sangramento, existem 2 plataformas disponíveis. O que é isso? Então, a radiofrequência é um calor, ela esquenta. Essas agulhas dessas plataformas, nós atingimos a pele de uma maneira sem sangramento, mas ela vai ter a mesma eficácia, vai produzir os mesmos microperfurações que nós desejamos e não vai destruir não, pelo contrário, vai estimular a formação de ácido hialurônico e colágeno, mas eu acho que ela quis dizer do ácido hialurônico injetável. Não vejo problema não. Eu acho que raramente, porque a profundidade do microagulhamento e da radiofrequência vai ser mais superficial e a profundidade que a gente geralmente injeta os ácidos hialurônicos são mais profunda, então não consegue atingir. Também concordo. Márcia, qual a opinião sobre a nova queridinha cisteamina para manchas e melasma? Caríssima, importada, vale a pena os manipular.
Adorei. Sim, é uma das grandes novidades. Eu vi isso já no Incas o ano passado, vi agora em janeiro e agora no Mundial também. É um derivado da L-cisteína, vale a pena. Eu acho que vale a pena como alternativa para todos aqueles medicamentos que nós já usamos. A hidroquinona, o ácido retinóico, ele tem menos efeito de irritabilidade. Eu acho que vale a pena, assim como todos aqueles antioxidantes que nós falamos para o melasma. Vale sim. Acabou? Tem mais uma. Daniela do Rio de Janeiro, existe uma luz no fim do túnel no tratamento contra acne? Foi isso que o Max Anderson falou, esse laser. Novo laser. Bom, os tratamentos da acne são diversos, né? Desde o que a gente já falou aqui, isotretinoína, todos os tópicos, novas moléculas, novos antibióticos foram lançados lá também, mas eu acho que ela está perguntando alguma coisa mais definitiva, né? O definitivo, fora a boa e velha e que nunca vai deixar de passar pelos nossos receituários isotretinoína, que é o Roacutan, é esse laser novo que provavelmente vai ser lançado que destrói a glândula sebácea e aí vai estar resolvendo o problema também. Esperamos que chegue logo isso, hein? É uma boa alternativa. Agora fim. Agora estamos dizendo que é fim. Queria deixar uma frase aqui para reflexão. A melhor forma de prever o futuro é inventá-lo. Essa frase de Alan Kay, que é um cientista de computação super premiado. Eu agradeço, nós agradecemos aqui, vocês participarem. Doutor, as últimas palavras finais. Muito obrigado, foi minha primeira live, espero participar muito de bem, parabéns, muitas outras. E pessoal, convido vocês a conhecerem a clínica também lá de São José dos Campos, com a mesma qualidade que a gente atende aqui em São Paulo, com o Dr. Otávio, estarei lá também atendendo. Cuida bem dos nossos pacientes do Vale do Paraíba. Beijo a todos. A nossa live fica 24 horas no Stories e depois nós colocamos, acho que sábado ou domingo, ela sobe para o nosso canal de YouTube e do IGTV. Nosso próximo encontro aqui é 10 de julho. Nós vamos passar os temas que nós vamos abordar. Aguardem. E nós adoramos interagir com vocês. As perguntas que são feitas no direct nós respondemos todas. Continuem que estamos aqui para trabalhar junto com vocês. Foi um prazer. Beijo, até. Beijão.